E se eu te dissesse que ficar sem dormir não te mataria na primeira noite, mas faria algo muito pior? Apagaria você, aos poucos. Todo mundo já virou uma noite acordado. Parece inofensivo, até comum. Mas o que realmente acontece com o corpo quando o sono desaparece completamente? Isso não é só cansaço. É um colapso lento, silencioso e inevitável. Imagine que, hoje à noite, você decide não dormir. No começo, parece inofensivo. Você pega o celular, assiste vídeos, o tempo passa rápido. Seu corpo ainda responde bem. Afinal, uma noite sem dormir não é nada demais, certo? Mas o problema não começa na primeira noite. Dia 1, a ilusão de controle. Depois de 24 horas acordado, algo muda. Sua atenção começa a falhar. Pequenos esquecimentos surgem. Você lê a mesma frase várias vezes e ainda não entende. Seu cérebro, privado de descanso, começa a falhar em tarefas simples. É como se uma névoa invisível estivesse se formando dentro da sua mente. Você ainda acha que está no controle, mas não está. Dia 2, a mente começa a quebrar. Com 48 horas sem dormir, a situação piora. Seu humor oscila sem motivo. Você se irrita fácil. Sua coordenação cai. Seu tempo de reação fica mais lento, comparável ao de alguém sob efeito de álcool. E então começam os primeiros sinais mais estranhos. Pequenas distorções na visão, sombras que parecem se mover, sons que não estão realmente ali. Seu cérebro está tentando compensar o colapso. Dia 3, a realidade se desfaz. Após 72 horas, a linha entre o real e o imaginário começa a desaparecer. Você pode ter alucinações completas. Pessoas que não existem. Vozes. Sensações irreais. Seu pensamento fica fragmentado, desconexo. Nesse ponto, o cérebro já não consegue mais funcionar normalmente. Isso acontece porque o sono não é apenas descanso, é um processo essencial onde o cérebro literalmente se limpa, removendo toxinas acumuladas. Sem isso, o sistema começa a falhar. Crânio e ossos cruzados dias seguintes, o corpo entra em colapso. Se você continuasse sem dormir por dias ou semanas, seu sistema imunológico enfraqueceria drasticamente. Seu corpo perderia a capacidade de regular temperatura, hormônios e funções básicas. Existe até uma condição rara chamada insônia fatal familiar, onde a pessoa literalmente perde a capacidade de dormir. E o resultado é sempre o mesmo: declínio mental progressivo, alucinações constantes e, eventualmente, a morte. O ponto final. O recorde documentado de privação de sono foi de cerca de 11 dias, feito por Randy Gardner. Ele sobreviveu, mas não saiu ileso. Teve lapsos de memória, paranoia, dificuldade extrema de concentração, e seu cérebro levou tempo para voltar ao normal. Então, o que aconteceria? Você não morreria imediatamente. Mas, pouco a pouco, sua mente se perderia antes do seu corpo. A realidade deixaria de fazer sentido. Seu próprio cérebro se tornaria seu pior inimigo. E no final, não seria apenas o sono que você perdeu. Seria você mesmo. Mas existe uma parte ainda mais assustadora, que quase ninguém percebe. Porque o problema não é só ficar acordado. É o que começa a acontecer dentro do seu cérebro, sem você perceber. O cérebro começa a desligar sozinho. Mesmo que você continue acordado, seu cérebro começa a forçar pequenos apagões. Esses momentos são chamados de microsleeps. Duram apenas alguns segundos. Mas neles, você simplesmente some. Seus olhos podem até estar abertos. Seu corpo pode parecer ativo. Mas sua mente não está mais ali. Imagine estar dirigindo. E por 3 segundos, você deixa de existir. Você perde o controle, sem perceber.
O mais perigoso é que você não percebe esses apagões. Seu cérebro tenta compensar, preencher as falhas, criar uma falsa sensação de continuidade. Mas sua percepção da realidade já está quebrada. Você acha que está consciente, quando na verdade, já perdeu partes inteiras do tempo. Seu corpo entra em modo de sobrevivência. Sem dormir, o corpo entra em estado de estresse extremo. O hormônio cortisol dispara. Seu coração trabalha mais. Seu metabolismo se desregula. É como se você estivesse em perigo constante, mesmo sem nenhuma ameaça real. Com o tempo, isso começa a destruir você por dentro. A identidade começa a falhar. Depois de dias sem dormir, não é só o corpo que sofre. Sua própria identidade começa a se fragmentar. Memórias ficam confusas. Pensamentos perdem sentido. Você começa a esquecer coisas básicas sobre si mesmo. E o mais perturbador é que você ainda está consciente o suficiente para perceber que está se perdendo. Imagine assistir a si mesmo desaparecendo, quando o cérebro cria sua própria realidade. Nesse estágio, o cérebro já não diferencia mais o que é real. Ele começa a criar realidade para preencher o vazio. As alucinações não parecem sonhos. Elas parecem reais. Você pode conversar com alguém que não existe e acreditar completamente naquilo. O limite humano. O corpo humano não foi feito para ficar acordado indefinidamente. O sono não é opcional. Ele é uma necessidade biológica tão essencial quanto respirar. Sem ele, o cérebro entra em colapso total. E diferente de outras coisas, você não pode treinar seu corpo para viver sem dormir. O ponto mais assustador. No fim, o maior perigo não é morrer. É perder a capacidade de distinguir quem você é. Porque quando sua mente falha, tudo que define sua realidade desaparece junto. E quando isso acontece, você ainda está acordado, mas já não está mais lá. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e curtir. Até a próxima!